rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus poderoso Pai, queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos, Senhor Deus amado, agora nesse instante de adorar o Teu nome, porque, Senhor Deus, para muitos pode ser simples, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, houve um mover tão grande para que pudéssemos estar aqui nessa noite, Pai. Começando, Senhor, pela Tua cruz, Senhor Jesus Cristo do Calvário, a qual o Senhor nos resgatou. Isso, Senhor Deus amado, não poderia ser, Senhor Deus, dito como algo simples, mas, Senhor Deus, fomos comprados com preço de sangue. E se temos a oportunidade de estar nesse lugar, Senhor Deus, como salvos em Ti, é porque, Senhor Deus amado, a Tua palavra, ela se chegou até nós. Pai amado, queremos Te pedir que nessa noite o Senhor também possa falar conosco, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, ministre aos nossos corações essa palavra, e que saímos daqui alimentados, Senhor Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar, irmãos. Irmãos, quando nós lemos, e em especial esse trecho que eu li de João 17, pode até por muitas vezes não ter passado desapercebido o que é dito nos versos que nós lemos. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele se encontra no contexto da oração sacerdotal de Jesus Cristo, que ela é descrita no capítulo de número 17, a partir do verso de número 1, aonde Jesus se põe a orar pelos discípulos. Só que, irmãos, eu comecei do verso de número 20 para poder falar da intercessão sacerdotal de Jesus Cristo, não somente pelos discípulos. Mas o interessante, irmãos, é que o que nós podemos nos aprofundar disso que Jesus Cristo, ele menciona na sua oração a Deus. O interessante é que Jesus menciona no verso de número 20, que a sua oração, o seu rogo, como descrito na tradução a qual eu, irmãos, mencionei aos irmãos, não rogo somente por estes. Inicialmente você entende que Jesus Cristo, ele está fazendo a sua oração intercessória, sacerdotal aos discípulos, porque é o momento da sua partida, é o momento de ele ser crucificado. Está já se findando o período de Jesus Cristo na face da terra, ao ponto que os discípulos não mais o veriam como viam naquele instante. Então, irmãos, Jesus, ele começa a dar várias instruções a partir dos capítulos anteriores, e entrando no capítulo de número 17, ele começa a fazer uma oração pelos discípulos. E aqui, irmãos, ele, no momento que ele faz a oração pelos discípulos, ele também inclui não somente os discípulos, mas os crentes de todas as eras, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as nações, aonde se alcançar pela pregação e por intermédio da palavra. Por isso que Jesus Cristo, ele diz: não somente rogo por estes, pelos discípulos. Então ele faz a classificação de dois tipos de grupos: os discípulos que ali estavam com ele, e os demais que seriam alcançados pelo Evangelho. Irmãos, somente pelo fato de nós lemos esse verso de número 20, e lemos o que é dito na oração, e irmãos, eu quero que você entre nessa dimensão, nesse instante, de compreender que nesse instante que Jesus Cristo está orando, não sei qual a circunstância, não sei como o momento, eu sei que eles estão com os discípulos, eu sei que ele está instruindo os discípulos com relação ao que aconteceria, o que viria, irmãos, a sua partida. Mas, irmãos, nesse momento único de Jesus Cristo na sua oração,
Você consegue compreender que na sua imaginação, no seu pensamento, nos seus olhos espirituais, ele estava contemplando não somente aquele que ali estavam, pastor. Ele não contemplava somente Pedro, Tiago, João, Mateus e todos os demais que ali estavam, Judas. Mas ele olhava para uma igreja que, irmãos, transcendia aquele momento, era além daquele instante, daquele momento que ali estava acontecendo. Jesus olhava para a igreja presbiteriana renovada de São Caetano do Sul. Jesus olhava para a igreja, irmãos, presbiteriana do Brasil. Jesus olhava para a igreja batista, olhava para a igreja Assembleia de Deus, olhava para a igreja metodista, olhava, irmãos, não como uma placa, mas para um povo que ali dentro desses lugares foram chamados a fazer parte deste povo. Eu não rogo somente por esses, Pai, que Tu me deste. Não rogo somente por esses que têm me seguido pelo caminho ao qual tenho andado fazendo a Tua obra. Mas eu rogo por todos, também aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Tua palavra. Então, irmãos, eu quero adentrar nesse momento para poder entrar nessa oração intercessória de Jesus Cristo. E, irmãos, começar a notar alguns pontos do que Jesus ele menciona. E eu digo que são condições para que possamos, irmãos, ser arrolados e sermos identificados com essa oração que Jesus Cristo, ele faz no momento a qual é descrito pelo Evangelho de João. Você nota no verso de número 20, que Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então existe uma condição inicial descrita por Jesus, que essa oração ela alcançará não somente os discípulos que estavam com ele, mas também alcançaria a todos aqueles que crescem no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a condição inicial para que essa oração ela se achegue a mim e a você, e eu tenho certeza que tenha, irmãos, se achegado até nós da igreja que aqui nós estamos. A oração, irmãos, a condição inicial é a fé em Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando nós lemos e falamos com relação à palavra de Deus, e principalmente o Evangelho de João, que tem a sua particularidade na descrição do que João ele vai falar, diferente dos demais evangelhos sinópticos. João, irmãos, ele faz um relato da vida de Jesus Cristo com o objetivo de, irmãos, manifestar a vida do Filho de Deus. É descrito isso nos capítulos finais do Evangelho de João. Mas, irmãos, o que eu quero mencionar é que o ponto inicial para que essa oração, para que você tenha certeza que Jesus Cristo estava orando por você nesse instante, é que todo aquele que estava arrolado irmãos, essa oração, tivessem a fé no Filho de Deus. Parece então que esse é o ponto de partida que abrange a vida de todos os pertencentes, irmãos, a essas ovelhas que farão parte do aprisco, aonde existirá um único pastor, Jesus Cristo, como é descrito no Evangelho de João, capítulo de número 10. Então, irmãos, a condição inicial para que possamos entender se fazemos parte deste povo é crer no nome de Jesus Cristo. Você pode, irmãos, tentar buscar na filosofia, na religião, ou em qualquer parte, irmãos, da história, ou quem sabe, irmãos, das religiões transcendentais, ou qual seja, não existe nenhum caminho que possa levar a Deus. Não existe religião,
Não existe, irmãos, outro caminho, ao contrário do que é dito e descrito por todos, que somos filhos de Deus, que somos todos filhos do nosso Senhor, Deus de Pai. Mas, irmãos, é interessante que Jesus Cristo, quando Ele diz: eu não oro não somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então, irmãos, aí existe uma outra separação que nós devemos fazer: aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Como é descrito, irmãos, no Evangelho, no capítulo de número 14 do Evangelho de João, verso de número 6, um dos textos mais conhecidos no meio cristão, aonde Jesus ele descreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto ele está, irmãos, em contexto com esse texto que nós temos lido, com o trecho, irmãos, da oração sacerdotal de Jesus Cristo, ao qual de Jesus Cristo ele menciona e descreve: vocês não têm outro caminho e outra alternativa a buscar a não ser pelo Filho de Deus. Não tem intermediação, não tem outro tipo de caminho, e não existe outra religião, não existe outra filosofia, não existe outra sabedoria humana que possa nos levar até Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 2, em 1 Timóteo, verso de número 5, ele diz o seguinte texto: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, irmãos, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, toda mediação, seja ela humana, seja ela, irmãos, transcendente para deuses criados pela mão humana, seja ela, irmãos, de artifícios criados pela religião, elas não poderão te arrolar a este povo chamado por Deus, por onde Jesus Cristo clama e intercede por todos os tempos. Mas todos aqueles que vierem a crer em mim. Para você fazer parte desse povo, você tem que entender que essa condição, crer em Jesus Cristo, não é simplesmente crer que Jesus Cristo foi um profeta, ou crer que Jesus Cristo foi um homem com uma influência muito grande, ou crer que Jesus Cristo foi um espírito elevado, ou crer que Jesus Cristo foi uma boa alma caridosa, ou crer que Jesus Cristo foi um exemplo de homem a se seguir. Mas Jesus está descrevendo nessa sentença, que devemos crer que Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus, pela mediação do teu sacrifício na cruz do Calvário. As religiões, irmãos, da terra reconhecem a Cristo como sendo exemplo, como sendo o espírito elevado, como sendo o mais sábio entre os homens que pisou na face dessa terra, mas não reconhecem que Jesus Cristo é a única mediação, e sem a cruz de Cristo não se achegaríamos a Deus. Então, irmãos, o que é descrito por Jesus: eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que creem em mim, que creem na minha palavra, que creem na cruz, que creem no Evangelho do meu Pai, que foi descrito antes mesmo da fundação do mundo e formado em Deus, aonde Jesus Cristo apenas o consumou, onde tem o seu papel de consumação, por mediação, irmãos, de um povo resgatado pelo nome do Senhor. Então você tem que entender que quando nós devemos arrolar alguém, alguma pessoa a esse termo, crer em Cristo, não é simplesmente você, irmãos, quando você evangeliza certa pessoa ou um grupo de pessoas que acreditam que ter Jesus no coração
é algo, irmãos, banal. Eu acredito em Jesus, eu confio em Jesus, eu sei que Jesus, Ele veio na terra, eu conheço os ensinamentos de Jesus, mas, irmãos, você tem que crer, não simplesmente, irmãos, no homem que veio à terra, irmãos, e serviu de exemplo, mas tem que crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No decorrer, irmãos, do texto, Jesus, ele diz: olha, eu rogo por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É a condição. Mas por meio de onde que, irmãos, poderemos vir a acreditar, a crer, a que Jesus venha a ser conhecido, a que Ele venha, irmãos, se mostrar, se revelar às pessoas. E Jesus continua dizendo no verso de número 20: aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, não existe outro caminho a qual nós podemos manifestar a Cristo, a não ser pela pregação genuína, pela pregação objetiva, pela pregação verdadeira, pela pregação fiel da palavra de Deus. Há tempos atrás, irmãos, me encontrei com uma pessoa que me evangelizou. Não era um cristão protestante como nós somos, mas acreditava em Jesus Cristo, de uma religião aí que eu não me recordo o nome, a qual dizia que a palavra de Deus não são as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia. Ele disse que a palavra de Deus se revela em todo instante sobre a vida dos seus profetas. Sabe quem é, pastor? E ele dizia que, irmãos, a palavra de Deus contém uma parcela, ou melhor dizendo, a Bíblia contém uma parcela da palavra de Deus. Uma das bases da reforma protestante é que nós devemos, irmãos, somente viver segundo as Escrituras, sola Escrituras. O que nós vivemos, irmãos, no contexto de hoje é que esse pragmatismo religioso que é pregado nas igrejas, aonde se der certo, mesmo não tendo base nenhuma bíblica. O que nós vivemos hoje, irmãos, até mesmo no meio do povo evangélico, deu certo, funcionou, mas está na Bíblia, não importa, importa que está funcionando. Importa, irmãos, que eu pegar um copo de água ungido, vindo da fonte, irmãos, lá de Jacó, ou cavado pelo poço de Isaac, ou o óleo que escorreu da barba de Arão, ou, irmãos, viver preceitos da antiga aliança. É interessante que Jesus Cristo, ele se revela pela sua palavra. Interessante que nós notamos que Jesus Cristo, ele se mostra, ele se manifesta pela sua palavra. Por isso que Jesus Cristo disse: Pai, eu quero rogar por esses que me conhecem por aquilo que eu tenho pregado, por aquilo que eles têm visto da obra que eu tenho realizado. Mas virão pessoas pelos séculos, virão povos de todas as nações que me conhecerão, não por andar comigo como esses andam, mas me conhecerão pela tua palavra. E aí, irmãos, eu pergunto e questiono: que Jesus tem sido conhecido nos dias de hoje? Que tipo de Jesus tem sido pregado nas nossas igrejas?
Interessante que nós devemos compreender e ter a convicção e a certeza que o Jesus Cristo que nós conhecemos é um Jesus Cristo que se manifesta pela sua palavra. Infelizmente existe Jesus Cristo banqueiro, existe Jesus Cristo dono de concessionária, existe Jesus Cristo, um Jesus que concede bênçãos físicas, mas as espirituais são esquecidas. Mas o Jesus Cristo que se revela pela sua palavra, ele se manifesta como Cristo ressurreto, ele se manifesta como aquele que se entregou na cruz do Calvário, ele se manifesta por aquele, irmãos, que expiou o pecado de um povo, ele se manifesta por aquele, irmãos, que abriu o acesso entre Deus e os homens. Ele se manifesta, irmãos, simplesmente porque ele salvou um pobre e mísero pecador da sua condição mortal do pecado. Assim Jesus se manifesta. É assim que a palavra de Deus, irmãos, é descrita. Aonde a graça se manifesta, irmãos. O apóstolo Paulo, ele menciona em Efésios 2, verso 8 e 9, da seguinte forma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O Jesus Cristo que se manifesta nas Escrituras, ele se manifesta como um Cristo que morreu por pecadores e por pessoas imerecidas da sua graça. Jesus Cristo se manifesta. Na continuação, irmãos, do verso 21, acompanhe comigo. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Então você, irmãos, o terceiro ponto, Jesus intercede por pessoas que por meio da fé e da pregação da palavra se achegariam e creriam em seu nome. Mas existe, além dessa condição e desse caminho a se seguir da palavra, da pregação da palavra e da fé, existe também, irmãos, o que deveria ser a igreja, um único povo. Quando nós, irmãos, pregamos a eclesiologia, falamos sobre o estudo da eclesiologia, um dos atributos da igreja é ser uma igreja una. O que significa ser uma igreja una? Ser uma igreja única, unida. Por isso que é descrito, irmãos, nas Sagradas Escrituras, quando é falado sobre igreja, principalmente o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever nas suas epístolas, falar sobre igreja, ele vai dizer que a igreja é um corpo. Vai dizer que todos somos membros de um único corpo, aonde o cabeça é Jesus Cristo. Então você entende que Jesus intercede pelos crentes, que seriam a formação da igreja, para aqueles que vieram a crer nele, por intermédio da pregação da sua palavra. Mas o objetivo de Jesus Cristo fazer tudo isso, o objetivo, irmãos, de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, não é porque cada um seguisse o seu próprio caminho, mas que todos fossem um em Cristo. A unidade, irmãos, é algo que é fundamental na igreja. E se você notar nos relatos da igreja primitiva, se você quiser abrir, em Atos 2:42,
Atos 2,42 diz assim, amém? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em Atos 4, capítulo de número 4, versos 32 e 33, a igreja que foi alcançada pela oração intercessória de Jesus Cristo. E eu quero que você, irmãos, entenda que eu não estou falando de igreja como placa, não estou falando de igreja como, irmãos, simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem no lugar, mas eu tenho certeza que nós estamos aqui reunidos porque fazemos parte dessa igreja universal, fazemos parte dessa igreja una, fazemos parte dessa igreja mística de Deus. Atos 4, 32 e 33. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Preste bem atenção no que é dito pelo evangelista, ou melhor dizendo, pelo evangelista Lucas, na descrição de Atos. E compare no que Jesus Cristo disse na sua oração: os que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. E você vai em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, irmãos, pela influência do Espírito Santo, anunciam o evangelho da salvação, aonde se alcançam muitos. Atos 2 são 3.000 almas, Atos 4 já são 5.000, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundância de graça. Preste bem atenção, irmãos, quando é descrito aqui por Jesus Cristo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós olhamos para esse texto e fazemos, irmãos, uma interpretação espiritual, devemos entender que Jesus Cristo, quando ele diz sobre a unidade da igreja, ele não está falando sobre a unidade de uma igreja, simplesmente de um grupo que se encontra no lugar. Eu quero deixar isso bem claro na sua mente. Mas ele está falando da unidade de um povo que é conhecido nos céus, que é conhecido por Deus como povo que foi separado do mundo, aonde não simplesmente eu e você que fazemos parte dessa igreja que nos encontramos hoje, mas todos os irmãos de todas as épocas, seja os mais lugares remotos, irmãos, onde é pregado o evangelho e onde as pessoas creem, existe um irmão em Cristo, existe alguém que faz parte da igreja, existe alguém que foi arrolado, irmãos, a este povo. Só que, irmãos, o interessante é que quando Jesus Cristo ele fala da unidade da igreja, ele, irmãos, não simplesmente fala de uma unidade que fica de uma forma espiritual e não visível e simplesmente mística, mas ele fala de uma unidade que ela é visível e efetiva. Quando Jesus Cristo fala assim, a fim de que todos sejam um, falando da unidade entre os irmãos, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Existe a união que é descrita por Jesus Cristo entre a igreja, o povo cristão, que pode ser conhecido como a união mística de Deus, da igreja. Mas você vai ver que quando nós estamos unidos, primeiramente, a Cristo, por intermédio do Santo Espírito de Deus, e assim nos unimos com os irmãos, fazendo parte de uma igreja universal, devemos, irmãos, nos manifestar ao mundo. Eu não sei se eu tenho sido bem claro, mas preste bem atenção, essa união
ela pode ser uma união, irmãos, onde eu tenho unidade como igreja, com um crente que eu não conheço do outro lugar do mundo, onde é pregado lá na Ásia por um cristão que eu não conheço. Ele e eu somos um como igreja, a qual vai ser arrebatado no momento, irmãos, da vinda do Senhor. Mas preste bem atenção que essa igreja, que ela é mística e unida, ela de alguma forma tem que se manifestar fisicamente. O que Jesus Cristo descreve, ele fala assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o mundo vai crer, irmãos, de algo que é espiritual? Numa unidade, irmãos, simplesmente espiritual. Existe uma igreja una, existe uma igreja universal, existe uma igreja mística, uma igreja conhecida no coração de Deus, mas que faz parte dessa terra e que se manifesta para o mundo neste lugar onde nós estamos. Em um dos momentos que Jesus Cristo ele fala para os discípulos, ele fala: Senhor, Deus Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Jesus Cristo está dizendo: eu vou partir, eu vou ser levado, mas eles vão permanecer. E quando Jesus Cristo, irmãos, ele ascende aos céus, uma das coisas que Jesus Cristo ele menciona para todos os seus seguidores é a seguinte palavra: ser-me-eis minhas testemunhas. Então, irmãos, você se manifestar para o mundo não é simplesmente só ser uma igreja espiritual, mas uma igreja espiritual que se manifesta visivelmente. E como que acontece essa igreja, irmãos, para se manifestar ao mundo? Como que nós, como povo, que estamos aqui fazendo parte dessa igreja, mas estamos uma igreja física, uma igreja que está nesse mundo, que, irmãos, ainda tem padecido pelas dores desse mundo, que tem sofrido com as dores desse mundo, como que nós, como igreja, podemos, irmãos, alcançar, ser testemunho para o mundo? Como podemos fazer, irmãos, com esse povo possa olhar para a nossa vida e ver que o Senhor tem atuado no nosso meio? É descrito por Jesus a unidade, a união de um povo. Quando, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, é descrito por Lucas que existia a unidade da igreja, e depois que é mencionado que a igreja estava unida, na sequência é descrito por Lucas dizendo que assim o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que deveriam ser salvos. A igreja, irmãos, ela não avança no campo de ganhar almas, no campo da salvação. Irmãos, por mais que você possa dizer: a igreja no Brasil tem crescido, irmãos, eu volto a dizer, eu não estou falando de uma igreja contada por número de pessoas dentro de templos, irmãos, feitos por mãos humanas. Eu estou falando de uma igreja mística, mas que se manifesta nessa terra. O crescimento da igreja não se dá por pessoas que estão querendo vir, irmãos, para a igreja para poder, irmãos, tirar algum proveito do evangelho. Nenhum tipo de barganha com Deus. Desse povo que tem, irmãos, sido congregado, podemos assim dizer, nessa igreja brasileira dos dias atuais, ou essa igreja mundial, quantos fazem parte da igreja mística de Deus? Quantos fazem parte, irmãos, da igreja que é una? Quantos fazem parte da igreja universal? Eu não estou falando universal do reino de Deus não, irmãos. Estou falando da igreja em todo o mundo. Sabe aquela igreja, irmãos, que quando Jesus Cristo chamar, vai ser a igreja que vai subir, independente de placa, independente se vai, irmãos, ser presbiteriano, assembleiano, batista, universal. Uma igreja que, irmãos, vai chamar quando Jesus, vai ouvir quando Jesus chamar. É esse povo unido que deve, irmãos, se manifestar ao mundo. Verso de número 22, ou melhor dizendo, irmãos, voltando, retornando, em Efésios 1:13, como que se manifesta
como que somos unidos a Cristo. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Irmãos, eu vou retornar, irmãos, para que você entenda até o que foi dito até agora. E que também vós que estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É isso que é descrito por Jesus: a todos aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, fomos unidos à Trindade Santa. Nós fomos unidos, temos união com Deus. Irmãos, o escritor de Efésios ainda, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, verso de 1 a 6, ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis de modo digno, segundo a vocação que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E preste bem atenção: há um só corpo. Existe o quê? Um só corpo. E também um só Espírito. Como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. E existe também um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Essa é a união da igreja com Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,9, diz da seguinte forma: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para podermos fazer parte dessa união com Deus, irmãos, o vínculo da nossa união com Deus é que o próprio Deus mora em nós, através do seu Espírito Santo. Mas preste, irmãos, atenção no que João ele descreve sobre essa unidade com Deus. Eu quero que você volte lá em João, no capítulo 14, do verso de número 9 ao 11. Verso 9: disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Preste bem atenção, Jesus Cristo está dizendo: as obras que eu faço é porque o Pai está em mim. Existe uma união entre Deus Filho e Deus Pai. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos que por causa das mesmas obras. O que é descrito por Jesus Cristo? A minha união com Deus Pai, a união entre Cristo, Deus Filho e Deus Pai, faz com que a obra de Deus seja realizada. Assim como o Pai faz, o Cristo também realiza. Aí, irmãos, nós vamos entender o que é ser unido com Cristo. Vamos entender o que é a união entre o homem, entre o cristão e Jesus Cristo. Verso de número 12: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do... A união de Cristo com Deus faz com que Jesus Cristo realize as obras do
Pai. E a união do cristão com Jesus Cristo faz com que o cristão também execute as obras que Cristo executa. A tua unidade com Deus, irmãos, está que você executa as obras de Cristo. Ainda ele continua dizendo no capítulo de número 15, quando Jesus vai falar sobre unidade, capítulo de número 15 de João, quando ele vai falar sobre unidade nesse contexto que ele já vem falando desde o capítulo de número 14, quando ele entra no capítulo de número 15, ele faz, irmãos, essa figuração entre a videira e os ramos, para poder falar sobre a unidade do cristão com Cristo. E Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa. O que significa, irmãos, nós sermos o ramo da videira? Significa que nós estamos enxertados em Cristo, estamos unidos a Cristo. Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em. Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, o cristão não produz nenhum tipo de obra boa e não produz fruto se não estiver ligado a Cristo. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E o verso de número 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, permanecei em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como que podemos dizer, irmãos, que a nossa união com Cristo ela é manifestada? Pelas suas obras. Não foi Jesus Cristo mesmo quem mencionou: pelo fruto conhecereis a árvore? Não é a palavra de Deus que diz, irmãos, que da forma como nós agimos somos conhecidos? Estamos ligados a Cristo. As obras que executamos são as obras de Cristo. E, irmãos, para poder encerrar, no final no verso de número 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. A união, irmãos, que nós temos com Cristo, que é, irmãos, executada em nós. Essa união, ela é manifestada para o mundo. De que forma? Através do vínculo do amor. O que Jesus Cristo ele menciona na sua oração, ele fala assim, ó: para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, irmãos, prestem bem atenção, a igreja unida e o mundo contemplando essa unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste, e os amaste como também amaste a mim. Preste o que Jesus Cristo está dizendo aqui. A união da igreja, irmãos, ela vai manifestar o amor de Deus para os povos. O problema é que nós não temos prosseguido, irmãos, em unidade. Por mais que eu diga que é uma igreja, você pode parar para pensar dessa forma: pastor, você está pregando sobre uma igreja mística que se manifesta na terra. Mas o que você vê da manifestação da igreja hoje é um povo que não é unido,
É um povo que não tem unidade, nenhum tipo de unidade de corpo. É um povo que não se compadece. Um povo que não ama. Um povo que não perdoa. Então, irmãos, fica o questionamento: como nos manifestaríamos ao mundo, sendo que o maior mandamento de Jesus Cristo nós não temos executado? Sendo que, pelo que parece, a igreja, por mais que seja chamada de igreja cristã, ela está repleta, irmãos, de joio. Então, irmãos, para poder recapitular o que foi dito, Jesus ora, intercede por nós. A todos que vierem a crer, a fé é a condição, a pregação da palavra é o caminho. Irmãos, a unidade é o objetivo, para que seja manifesto o amor de Deus. Irmãos, espero que essa palavra fique sobre o vosso coração e possamos ser unidos em Deus, primeiramente para nos sermos unidos entre irmãos, amém?